Missão Podcast. Eu sou o César Portugal, esse é meu canal. E esse aqui, foi mal, amor, errei aí a ordem dos Olá a fatores. todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Missão Podcast. É uma alegria inenarrável Ele estar chega aqui cheio das palavras, né? com vocês, pessoas maravilhosas, queridas de todo o Brasil e universo. Ó, já vai deixando o like nesse vídeo. Tem muita coisa boa pra gente conhecer aqui do nosso convidado mais que especial de hoje. Envia esse vídeo para o seu amigo, para o seu grupo de oração, para o seu grupo aí do WhatsApp, da família, porque hoje tem muita coisa. Nós vamos conhecer a história desse cara sensacional que chegou aqui para nós. Ah, e uma coisa muito importante. Qual é? Né? Comenta aí de onde você está nos acompanhando, porque isso para nós é fantástico, saber até onde esse Missão Podcast Isso. está chegando. Quem sabe um dia a gente fala aqui um monte de cidade, né? Vai mandando beijo. Inclusive do Acre. E estamos aqui com um sacerdote abençoado, cantor. Ele canta, gente. Muitos Trouxe violão talentos, para cantar muitos pra talentos. gente. Toca violão também? Não sei, vamos descobrir tudo aqui. Agora, seja bem-vindo, Padre Diogo! Muito obrigado, bom dia, Cési, bom dia, Felipão. Tamo junto nesse Missão Podcast. Tenho certeza que será um tempo de muita graça para todos nós. Você sabe que eu tava morrendo de medo de confundir Diogo com Diego, né? Não, mas Tem isso se muito- você normal, fizesse, eu te perdoaria, porque até o bispo, no dia da minha ordenação, fez esse favor. Ah, então tá Vamos ótimo. ordenar o padre Diego. Aí minha mãe olhou para ele, Diogo, seja muito bem. Mas assim, o importante é que os dois nomes são muito bonitos, né? Tanto Diego quanto E Diogo. vo- E eu, pesquisando sobre o meu nome, descobri que a origem é Jacó, eu não sabia. De Jacó foi fazendo toda Não, a mas evolução linguística, Meu Deus. passou por Tiago e depois chegou no latim Dídacos, de onde veio Diogo, Diego. Então é parente Uau. do Tiago. E do Jacó. E do do Jacó. Jacó. Olha que família abençoada. Aí, ó, eu acho muito interessante esse negócio, né? Da A etimologia evolução da das- língua, muito interessante. Eu tenho curiosidade de saber como que um dia alguém chegou e falou assim, isso aqui chama caneca, Uhum. isso aqui é telefone. aqui é Vocês telefone. não param pra pensar nessa viagem, assim, de como que... Da onde veio essa criatividade, Tipo, né, em Bruna? português, cadeira, em inglês é chair. Quem que escolheu? Tipo, não é, mano? E outra, né, a importância que a língua tem, né? Porque não é só o significado da palavra, né, mas a ideia que está por detrás da palavra, como você mesmo disse, né? A gente sabe que Adão teve essa grande missão, né? Deus deu a ele a missão de dar nome às coisas. Pode ser que a partir disso, na evolução, a gente consiga chegar até onde as definições foram feitas. Padre, gente, quando o senhor chegou aqui, né, você já estava falando com o Felipe sobre o seu uso do hábito. Acho que a gente pode começar por isso, né, Acho Felipe? que é um Porque excelente... é uma elegância, né? É uma E é uma elegância. santidade, eu acho que é uma paz, é uma tranquilidade, uma segurança que a gente, como o senhor estava dizendo, né? Que na hora do desespero é a batina que procuram, né? Sim, sim. Desde quando eu me ordenei diácono, eu fiz a opção de usar a batina. E não porque eu me sinta melhor que os outros padres, mas porque eu entendo que assim, eu não chego num consultório médico, eu não vejo um médico de regata, bermuda e chinela havaiana. Porque se você chegar num consultório e você vê um médico te recebendo de regata, de havaiana, você fala assim, acho que alguma coisa está errada Não é aqui. isso que eu quero, não é Não é isso isso que que eu eu quero vim que me atenda. procurar, entendeu? Exatamente. Não é esse que eu quero. Se você chega num fórum e você encontra lá, talvez, o juiz que vai julgar a sua causa com vestes que não correspondem ao papel que ele existe, você já não dá a ele a credibilidade necessária para julgar o seu processo. Então, a igreja também, nesse sentido, ela é muito sábia. Não que o nosso hábito nos faça melhores, mas nos faz diferente, ele é um sinal. Então, a partir do momento que eu me ordenei diácono, eu entendi que eu sou um consagrado. E essa consagração ela é interior, mas ela precisa ser manifestada no meu exterior. Então, assumi o uso da batina desde então. E tem alguma diferença para o seminarista? O seminarista ele já pode usar também. Na verdade, antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, a batina ela era diferenciada justamente pela faixa, né? Então, os seminaristas usavam uma faixa azul, que mostravam que eles eram estudantes. Entendi. Porque isso confunde a gente, né? Às vezes a gente fala, benção, padre, ele não é Ainda padre. é, Não sou padre ainda. É, Né? Assusta. Mas para você ver, se fosse realmente, se nós tivéssemos seguido o que a tradição sempre fez, seria muito mais fácil de identificar. Sim. Porque nós viríamos com as faixinhas azuis, saberíamos que era seminarista, e porque também é tudo processual, né? Por exemplo, a própria ideia da tonsura que se fazia
né? Aquele corte. Na medida em que a gente ia avançando nos anos da teologia, se tinham esses processos. Então, depois da admissão às ordens sacras, se fazia a tonsura para dizer agora esse candidato está apto para os estudos teológicos. E cada ano se tinha uma etapa a ser cumprida. E o povo acompanhava isso, porque não era algo fora da educação católica e cristã daquela época, né? Depois do concílio, com a ideia de que nós tínhamos que estar mais próximos do mundo, criou-se uma aversão ao hábito, criou-se uma aversão a tudo aquilo que declaradamente nos mostrava ser consagrados, porque achava que isso afastava as pessoas. Mas, graças a Deus, nós estamos voltando à ideia e à necessidade do povo querer, do povo pedir. Às vezes eu vou em missão em alguns lugares e eu chego... Já aconteceu até um fato engraçado. Pode contar, né? Pode. Podcast é para isso, né? É. Pois bem, eu vou para uma cidade que eu não vou dizer o nome, por ética, e aí o Por ética é muito bom. porque eu estou na época do politicamente correto, né? Agora... E aí o padre falou assim, vamos tomar um café na padaria? Vamos, beleza. Fui eu e o padre. Só que o padre estava à paisana, como eu digo, né? E eu estava de batida. Aí chegamos, tomamos café, aí no final o dono da padaria veio e falou assim, padre, a sua conta a gente paga, viu? A dele ele paga sozinho. Ou seja, eu que estava de batina na cabeça do dono da padaria, eu era o padre, ele não conhecia o padre dele, que era o padre da cidade, e a minha conta eu não paguei. Ele falou, a sua o senhor paga, porque o senhor não está de batina, o senhor não é padre. Ele falou, não, eu sou padre. Não, o senhor não é padre. Padre é esse aqui é o padre, então a conta dele está liberada, do senhor não. Então, assim, são coisas tão... Não que a gente use batina para comer de graça, né? Não é isso. Mas identifica, o povo tem um respeito ainda e evoca por parte das pessoas o desejo de pedir uma bênção. Sim. Tanto que um dos bolsos da minha batina, quando eu saio assim para lugares que eu não sei quem eu vou encontrar, eu sempre deixo umas moedinhas trocadas. Porque sempre as pessoas pedem ajuda. Padre, o senhor não pode me dar uma moeda? O senhor não pode me dar uma coisa? E eu acho que é tão chato um padre falar assim, não tenho nada para te dar, não tenho nada para te oferecer. Eu tive um tempo com os salesianos, né? Comecei o meu processo, passei um ano e meio com os salesianos. E vendo as histórias, ouvindo os padres antigos, descobri de um padre que ele carregava no bolso sempre bala, né? Para dar para as crianças. Então, dependendo do lugar que eu vou, um bolso é das moedas dos pobres e o outro é das crianças. Eu levo umas balinhas, porque hoje dependendo... Tem bala aí? Não, hoje não tem, porque as crianças já estão crescidas, né? Tem estola para confissão depois, se precisar. Gostei. Boa. Aí, produção, quem quiser, a nossa produção vai casar em breve ali. Não tem problema, a gente já faz, já marca. É o necessário, mas né? é mais do que necessário. Geralmente eu passo nos lugares, aí eu falo pro pessoal, o pessoal fica, padre, o senhor é legal, bacana. Eu falo, e aí, como que tá a confissão? Eu tô aqui rindo tá também. tudo em ordem, né, padre? Tipo eu agora. Eu fico brincando com a minha mãe, porque minha mãe, ela sempre pegou muito no meu pé, com essas coisas, e eu sempre fui muito piadista, assim, sabe? Aí, Verdade. Aí eu lembro que uma vez a minha mãe, não sei o que ela comentou com a minha irmã de ir lá ver para confessar e tal. Ela virou para mim e falou assim, e filho, você já confessou? Eu falei, claro que já confessei, mãe. Ela, mas essa semana? Eu falei, não. Ela, quando você confessou? Eu falei, acho que foi no meu crisma. Ela, como é que é, moleque? Aí já pegou a cinta, né? E você já foi, tô indo já agora, mãe. Melhor exame de consciência é cinta de mãe. Né? Não, cura. Você coloca você no eixo, assim, ó. Rapidinho, né? Ela começa com o olhar. Ela olhou, você já fica meio assim. O peso na consciência já começa a bater. Mas você sabe que é justamente isso. Esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas ficaram assim tão loucas com a ideia da morte, né? Sim. Porque para nós que somos cristãos, a morte sempre foi uma presença constante. Hoje, São Francisco de Assis, a irmã morte, né? Tá vazia a sua? Quer um pouquinho da minha água? Diz que quem dá um pouco de água pro outro ganha um lugarzinho no céu, né? A gente vai providenciar aqui uma aguinha pra nós. Tá, vai lá pegar uma água, quer pegar uma água? Deixa que eu pego, É natural, pode ir lá. Não, ela falou que não, tá vindo. Vai vir, a produção já falou, fique quieto. Então, e a gente observa que nesse tempo as pessoas ficaram muito preocupadas com a ideia da morte. Voltou à tona. Sim.
Algo que sempre foi muito tratado com muita naturalidade no existiu, nosso né? meio. Sempre existiu, só Não, que não houve uma... Parou de morrer aqui parou, agora. vamos dar um play. Um fenômeno fantástico aqui. Agora ninguém morre. O que aconteceu? Pois é. E aí as pessoas começaram a nos procurar e a me procurar, principalmente a igreja nesse tempo, justamente por conta do medo de morrer, né? Então, só morte, 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 morte. E uma das coisas que mais me fez ajudar as pessoas nesse momento foi justamente isso. O problema não é do que a gente vai morrer. A gente vai morrer de morte matada, de morte morrida, como diz no interior. Se a gente vai morrer de dor de barriga, se a gente vai morrer de doença, se a gente vai morrer de Covid, não importa. O que importa é justamente saber para onde a gente vai depois que morrer. Do que vamos morrer, pouco importa. Porque a viagem não tem como a gente optar fazer ou não. Essa, inevitavelmente, será a viagem que todos vamos ter que fazer. Agora, o destino, Felipe, somos nós que escolhemos. Então, quando as pessoas chegavam assim, ai, padre, não sei o quê, ai, estou com medo de morrer. Fala aí, você não tem que ter medo de morrer, porque morrer você vai. Você tem que ter medo para onde você vai depois que você morrer. E essa é a pauta da discussão que eu não vi em nenhum jornal. Essa é a pauta de discussão que eu não vi ser levantado em nenhum canal. O destino. A morte é certa. Mas para onde eu vou depois que eu morrer? E aí, quando as pessoas começaram a tomar consciência disso, aí elas começaram a procurar a confissão. Porque, infelizmente, a gente acha que precisamos confessar só por conta de para onde nós vamos depois que morrer. Só que não é isso. O sacramento da reconciliação é para nos preparar também para o encontro com Jesus, mas é para nos ajudar já a viver aqui na Terra uma vida de santidade, porque o céu já começa aqui. Senão, seria muito fácil. Vou viver uma vida totalmente sem Segunda a sentido. sexta eu apronto, no sábado eu O vou lá pessoal e acha que procuro. a reconciliação é simplesmente... não é uma reconciliação, é uma borracha. É uma borracha, é Eu alívio de anulei, consciência. Então eu vou lá, alivio minha consciência, e depois eu volto para a minha vida e continuo fazendo tudo de novo. E na medida em que a gente vai aprofundando no sacramento da reconciliação, a gente vê que é mais do que isso. Cada vez que a gente se confessa, Deus nos dá armas espirituais para que a gente possa crescer ainda mais nas nossas virtudes e vivermos uma vida boa e feliz já aqui. Não é só para aliviar a consciência. Por isso a história está no carro, caso vocês Opa! se animem. Isso que é uma coisa que eu achei super interessante que você falou, e é a minha criação, ela se deu no universo nerd. Todas as analogias, lá vem a todas as comparação. analogias que usaram comigo era desse universo de fantasia. E eu lembro que desde pequeno, o que o meu pai me orientava a certo e errado vinha de Star Wars. E era muito interessante que depois que eu fui crescendo, né, eu comecei, né, uma das minhas referências era o grande mestre Yoda. E era interessante, porque o Yoda ele nunca orientava os seus estudantes ao medo da morte. Ele orientava ao medo do lado negro. Então, a morte ela é natural. Ela fala assim, olha, o medo leva ao lado negro. Ele nunca falou o medo leva à morte. A condenação. Ele falava, olha, o orgulho leva ao lado negro. Ele não falava, o orgulho te leva à morte. Então, eu comecei a entender, né, por meio dessa fantasia, e sorte a minha também, né, muito cedo, que existe algo que realmente é o que nós devemos ter medo. A perdição está ali. Você não se perde... claro que tem a linguagem de fantasia e tal. Você vai se tornar um com a força e pá, né? Essa linguagem poética. Eu lembro do mestre Yoda morrendo, sumindo assim, numa morte tão serena, calma, tal. Mas veio para ele a morte. Mas o medo, aquilo que você olha, o perigo não está aí. O perigo está no lado negro da força, né? Então eu crescendo hoje, eu vejo como que realmente nós criamos diversos mecanismos para tentar retardar a morte, para tentar enganar a morte, para tentar, eu não diria nem enganar a morte, enganar nós mesmos. Porque não, eu vou fazer isso, porque isso aqui eu vou viver um pouquinho mais, eu vou fazer isso aqui, eu vou evitar isso, porque eu não vou me expor. E o velório é o lugar mais engraçado que existe na face da Terra. Velório é o lugar assim onde a gente percebe que ali a hipocrisia se manifesta. Porque todo velório é sempre a mesma coisa.
Sempre vai ter o tio engraçado que fica do lado de fora querendo descontrair, querendo contar piada, porque ele não quer se deparar com a certeza de que ele está chegando próximo, porque se está morrendo os que são próximos a ele, ele está na fila. Né? Então ele quer disfarçar. Sempre tem aquela tia ansiosa que ela vai querer tacar comida em todo mundo. Então ela já comeu? Já comeu? Já comeu? Você não quer comer um pouquinho? Já tomou um cafezinho? Eu tô indo porque no do meu avô tinha um lanche do lado de fora, assim. Você entende? Então, são todos os mecanismos que a gente vai tentando para negar o que não tem como negar. Que aquele que está deitadinho ali, ele aponta para nós. Nós somos cadáveres adiados. E nisso os santos foram fantásticos. Porque o fato dos santos terem sempre próximos de si, seja um crânio, seja alguma coisa que os lembrasse da sua condição, os fez viver bem. E eu acho que é nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas perguntas e respostas que o povo procura, a hora certa de mostrar o quão bom é viver é agora. Porque todo mundo quer viver, mas que vida que quer viver? Que vida a gente tem para oferecer? E é nesse sentido que o hábito tem me ajudado, porque quando as pessoas se aproximam, elas acham que, poxa, que padre careta, porque ele está usando batina. Mas depois elas começam a conversar e elas falam assim, nossa, que bacana, ele é gente, né? Teve um fato engraçado, uma senhora no final da missa, ela, padre, o senhor pode me atender? Eu preciso muito de um atendimento. Eu falei, a senhora espera só um pouquinho que eu vou ao banheiro, eu já volto. Ela, ao banheiro? Eu falei, sim, eu vou no banheiro também, viu? Eu não vivo na nuvem, eu vou ao banheiro. E fede do mesmo jeito. Você entende? Porque assim, a gente tem os dois lados. Tem aqueles que enxergam como algo muito bonito, mas tem aqueles que também, às vezes, acabam divinizando a gente demais. Não, o hábito não faz o monge, como a gente conversava nos bastidores. Mas ele diz a quem o monge pertence. E é bom estar com a minha batina, porque ela, muitas das vezes, me faz também viver a minha santidade. No trânsito, por exemplo, vindo para cá, eu levei umas fechadinhas, porque isso é normal, né? Onde nós estamos, esse São Paulo de meu Deus. A vontade de xingar vem mais forte. Só que daí eu lembro, eu vou xingar, o cara tá vendo, eu estou vestido, eu sou padre. E se eu der uma xingada nele, ele não vai lembrar-se que alguém o xingou. Ele vai falar assim, nossa, um padre xingou, é a igreja. Então, isso também nos ajuda a vivermos melhor no nosso dia a dia. Isso me vem a começar as rodadas de perguntas. Eu só queria que ele falasse do episódio do cosplay, que ele não Ah, é? Bom, boa. Conta. Só, aguenta isso, vai a próxima. Estou eu na missão passaporte. Fui tirar o passaporte e fui num shopping, porque os postos da polícia, geralmente, nos shoppings é bem mais rápido para tirar passaporte. Então fica a dica para quem precisa tirar passaporte. Procure um shopping. E lá vou eu, normal, tranquilo, e vou na polícia, faço todo o processo, a entrevista, e estou aguardando ser chamado. Falei assim, bom, tem muita gente na fila, eu vou aproveitar, vou ao banheiro. E fui ao banheiro. Quando eu estou saindo do banheiro, vem 3 meninos. Uns moleques, acho que deviam ter 11, 12 anos no máximo. Aí eles pararam assim diante de mim. Pô, tio, que maneiro! Que cosplay é esse? Aí eu olhei pros meninos assim e falei, mas cosplay? O que é cosplay? Ah, tio, você não quer falar, né? Mas é muito maneiro esse seu cosplay. Que cosplay legal! Aí o outro falou assim, mas não é muito quente? Aí o outro falou assim, não, maneiro. Aí eu falei, mas o que é cosplay? Acho que eles não acreditaram muito em mim, acho que eles acharam que eu não queria revelar o que eles queriam que eu dissesse, e eles foram embora. E agora explica pra minha mãe, que deve estar assistindo, que ela também não deve saber o que é cosplay. Então, cosplay, quem sou eu para falar de cosplay do lado de uma pessoa que é expert, PhD, doutor em todo mundo nerd? Mas pelo que o Wikipedia e a minha irmã me ensinou, cosplay é uma representação de um personagem. Sim. Então, acho que eles nunca tinham visto um padre de batina. Então, para eles, isso era uma fantasia. E nós estamos falando de uma geração 12, 13 anos. Isso é muito possível, porque tem gente que não sabe que é Jesus. Muito possível. Sim. Ué. Não, tem crianças que não sabem que é Jesus. Não sabe, Você acha que olhando eles assim, o padre, eles acharam que era cosplay de quem? A hora que o padre entrou aqui e eu de vou ter que óculos pôr o óculos escuro, escuro. eu já vi a cena, ele fazendo assim pra mim, ó, com uma pílula vermelha e uma E azul. E ele tem cara de Nilson. Se tirar a barba com as artes marciais que ele faz. Nossa, até na hora eu falei assim, por que eu não vim de preto, cara? Pois então, seria Ia ficar perfeito. muito Nós legal, temos que marcar um novo. Beleza. Aí eu vou vir de óculos, ele vem também Mas caracterizado. dá referência, porque... E você vem de Trinity. Aí você amarra bem o cabelo. Você amarra bem o assim. cabelo Não sei assim, quem ó. é essa.
é a esposa do Neil. É a tá. esposa do Entendeu? Neil. Ah, tá Isso. certo. Mas fala pro pessoal, porque vocês estão falando como se todo mundo soubesse Gente, do que vocês estão falando, né? Dever de Matrix. casa pra vocês, assistam Matrix, só o primeiro filme. Os outros dois não são tão legais, não. Mas o Só primeiro é... O primeiro é fantástico, Não, é eu maravilhoso. tinha insistido isso na escola e tinha que entender. Isso que é o problema, tinha que entender. Eu, Não dá pra entender. as 10 primeiras vezes que eu assisti quando era criança, Matrix, o primeiro é dos anos 90, né? Então, deve ter muita gente assistindo que não era nascida ainda. Eu não entendi nada, mas eu ficava maravilhado Sim. com aquelas cenas, o Neo desviando das balas. porque assim, e a tal. primeira vez que você assiste Matrix, você fica encantado com os efeitos especiais. Sim. Com aquelas coisas todas. A segunda vez, você vai começar a prestar atenção nas falas. E aí, das duas, uma, você vai odiar porque você não vai entender nada, Eu sou ou dessas. você vai ficar provocado a assistir de novo para tentar entender. E nisso você vai assistir umas 10, 20 vezes. Eu sou achei, desse né? primeiro time aí. Que vai ficar irritado, não quero mais ver isso. Nossa, a eu única achei coisa que a gente pega de fantástico. referência é quando vai fazer... Nossa, é cena demais. O interessante, filme é muito demais. bom. Mas, voltando aqui, uma pergunta que rende uma resposta muito boa e continuar o bom papo. Como que para você hoje, acabamos, né, de falar assim, né, tem uma geração, né, de crianças, de jovens, que não sabem quem é Jesus Cristo, que não estão acostumados a ver certos ícones, certos símbolos. Como que é hoje você ser um símbolo, você vestir um símbolo? Porque, assim, voltando ao nerd, é o Capitão América. O Capitão América, ele veste a bandeira. Né? O Batman é aquele morcego no céu. Botou todo o bandido vai morrer de medo porque, cara, soou o alarme, entendeu? Como que é hoje, né, ser este símbolo, se comportar com o símbolo, saber que você realmente é mais do que um simples cidadão? Como que é hoje ter levar essa missão? Rasguei. É desafiador porque, assim, o nosso amado Papa Emérito Bento XVI, numa entrevista um dia perguntaram para ele assim, como que o senhor enxerga o desafio da evangelização nesse tempo que a gente está vivendo? E ele é fantástico, né? Dispensa comentários. Né? E ele disse assim, eu enxergo como enxergaram aqueles que vieram antes de mim. O ser humano é o mesmo. Os anseios que ele carrega dentro de si, as necessidades que ele tem dentro de si, são as mesmas. O conteúdo nunca vai mudar. Nós anunciamos e pregamos Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Agora, se a gente for pensar na pedagogia, em como nós vamos apresentar esse Jesus Cristo, aí sim nós precisamos dar ao Espírito a oportunidade dele nos ensinar como apresentar esse conteúdo que não muda no tempo que a gente está vivendo. Então, isso é o que eu sinto a todo instante. Eu estou usando um hábito, eu estou usando a batina, a veste talar, porque, na verdade, as pessoas elas olham e falam assim, nossa, o padre está pronto para a missa, mas não é. A batina é a veste cotidiana do sacerdote. Assim como você está com a sua roupa aí normal, essa é a nossa roupa normal. E para o pessoal de curiosidade, quando o senhor vai celebrar, põe por cima dela ou tira? Não, põe por cima dela. Por quê? Por exemplo, quando você vai colocar o jaleco, você que é professor, você não tira a roupa e coloca o jaleco. Não é? Você coloca o jaleco por cima da sua roupa habitual. Então, essa é a minha veste talar. Que quando eu vou ministrar um sacramento, eu preciso colocar as vestes litúrgicas. Porque isso não é uma veste litúrgica, isso é uma veste cotidiana. Então, eu estou vestindo cotidianamente com uma veste que representa uma instituição que tem mais de 2000 anos, e eu estou inserido num mundo que enxerga isso como algo totalmente novo. Ou seja, é como se eu estivesse como Paulo chegando ao aerópago grego, tendo que falar para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, pregar para eles o Deus desconhecido. Então, nós não... Ainda que os tempos sejam diferentes, Fê e Cessi, o desafio continua sendo o mesmo. Jesus Cristo precisa ser apresentado. Como? Aí o Espírito Santo vai nos dizer. Isso é legal. Esses dias eu estava dirigindo sozinha e pensando em tudo que está acontecendo, né? Covid, as coisas, valores invertidos, né, e tudo mais. Aí eu, sabe aqueles 30 segundos, eu falei, nossa, Jesus, eu podia ter nascido em outra época, né? Você pegar, talvez, a minha mãe com a minha idade já foi outra, né? Talvez mais fácil ali. A gente, para criar as nossas filhas hoje, talvez tenham mais desafios do que a minha mãe, a mãe dele, né? Aí fiquei assim, passou um tempinho, eu senti assim, eu preciso de você agora.
Eu até arrepio de lembrar, porque eu senti isso muito forte, sabe? Eu preciso de você agora. E é exatamente isso. O Espírito Santo precisa da Cécia agora, precisa do Padre Diogo agora, para fazer do jeito que o Padre Diogo vai fazer, para fazer do jeito que a Cécia e o Felipe vão fazer. E cada um tem essa missão, né? De fazer do jeito que tem que fazer para, nesse contexto, você precisa falar desse Deus, desse Jesus de 2000 anos, mas do jeito, da linguagem de agora. E não perdendo os valores, né? De adaptar o evangelho à vivência. Não vou fazer uma batina toda justa. Não vou fazer uma versão verão. Versão verão. Não, ela é isso, entendeu? Ela é isso. Ele de short. Então, eu já usar sunga e colocar a sunga preta, colocar só o clérgimazinho. Pelo amor de Deus, não tem como. Então, chega até a ser cômico de pensar. Mas é bem Mas aí eu volto numa frase que a gente comentou nos bastidores, que eu ouvi isso de uma irmã já idosa. Ela dizia assim, que ela não conseguia conviver com a ideia de freira sem hábito, porque ela sempre entendia que o hábito era a expressão do que existia dentro. Quando a gente tira o hábito é porque o nosso interior já está desabitado. Então, todas as vezes que eu olho, porque não é porque eu estou usando batina que eu vou ser hipócrita de dizer que eu não sinto calor, que às vezes é difícil, dependendo da situação que a gente está inserido. Mas isso é a minha santidade. Essa é uma das vias pelas quais eu me aproximo mais do projeto de Deus para mim. Então, quando eu tiro, às vezes, a batina e eu coloco no cabide, às vezes eu estou deitado e eu olho para a batina e eu falo assim, é só por graça de Deus. De fato, o sacerdote não é um homem, mas é o sacrifício de um homem. Né? E na medida que eu vou vestindo, né? É como se eu estivesse colocando realmente a minha armadura. Legal. É como o Capitão América que vai pegar o seu escudo, é como o Batman que vai pôr a sua capa, e aí eu estou pronto para a luta. E existe algum momento que o senhor não usa? Só porque... Sabe por que eu falo? Porque vai que tem alguém assistindo a encontrar um dia... Para quem não sabe, tem a versão pijama. Então. Né? Eu acho que eu é legal faço exercício falar, físico, eu vou à academia, e na academia eu não vou de batina. Não porque eu não conseguisse fazer os exercícios, porque rasga. E como eu tenho essa e mais uma, e é caro... Até se alguém quiser presenteá-lo, tá aí. Gente, olha, eu estou aceitando. Se vocês quiserem, depois é só procurar o Fê e acesse... Vamos lá, o vamos arroba fazer dele mais aparecendo aí. O arroba aparecendo aí, pode me doar, eu vou gostar. Mas é por causa disso, eu só tiro para academia, geralmente, e quando eu vou, às vezes na praia eu não vou entrar com a batina, porque daí seria um escândalo contrário, né? Porque você imagina eu saindo com esse meu corpo de 1,77, quase 102 quilos, com a batina sem tropeito, né? Toda grudada e colada, aí não seria legal, né? Mas uma ida que o senhor vai ali na padaria, o senhor coloca? Eu vou porque todo mundo sabe que eu sou padre, né? E para mim não é uma vergonha as pessoas me chamarem de padre. Não. Pelo contrário, quando alguém me chama de Diogo, dificilmente... Vira um nome, né? Padre Diogo. É identidade. Isso é lindo, porque na ordenação é isso que acontece. Não é só uma mudança. O cara deitou lá, cantou uma ladainha, invocou os santos, ele levantou o não. Me perguntaram na semana da ordenação, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo-me como uma pessoa que está preparando o seu próprio funeral. E era isso. Eu estava preparando meu próprio funeral, porque no dia da minha ordenação morreu o Diogo. Eu nunca mais vou conseguir ser o Diogo, mesmo que eu queira. Mesmo que eu deixe a batina, mesmo que eu peça a dispensa das ordens, a minha natureza foi mudada. É uma mudança ontológica. É uma configuração de caráter. Por isso que o nosso batismo não é igual ao batismo de vocês. Essa ideia furada de, nós e o povo de Deus somos a mesma coisa. Não é. O batismo sacramental não configura caráter. Ele nos inclui como filhos e filhas de Deus. Mas a ordem, ela configura caráter. Por isso o meu sacerdócio é diferente do de vocês. Não que seja melhor, ele é diferente. Eu não disse que é melhor, eu disse que é diferente. E se a gente não lutar para que as diferenças sejam apresentadas e não promovidas como ideologia, onde a gente vai parar? É aquela coisa de um mundo cada vez mais distante do sagrado. Então, se você se distancia do sagrado, como é que você vai encarar, entender e conceber essa diferença? E como vai enfrentar também o mundo, né? Porque eu gosto muito do Padre Paulo. O Padre Paulo é referência para nós, é o pároco do Brasil, a gente diz, né? E ele... Padre Paulo Ricardo? Isso, Padre Paulo Ricardo. Esse é o campeão de cacerege. E a gente diz que herege é uma... Falei uma frase para o Felipe que eu vou te contar. Se
herege não fosse uma raça boa de queimar, não queimava tão bem. Enfim, mas quando a gente fala de referência, né, então todos precisamos de referência, e o Padre Paulo Ricardo é uma referência. Se a gente para pensar e ver tudo que nós estamos vivendo, nós não precisamos inventar a roda. Ele ensina isso para a gente. Ele falou várias vezes nas palestras que deu para a gente na época de seminário, ele disse depois de padre. O problema do homem de hoje é que a gente está tentando inventar a roda, ou seja, buscar soluções para o que nós estamos vivendo hoje. Só que a gente não tem que buscar no futuro o que a gente vai fazer para resolver hoje. É só a gente olhar para trás e ver o que os nossos avós fizeram, o que os nossos pais fizeram, o que a igreja fez. Porque nós estamos vivendo hoje, ainda que tenha uma roupagem diferente, é a mesma coisa. Sim. Então, se a gente olhar para trás e perceber o que os que vieram antes da gente fizeram para chegar até aqui, nós vamos conseguir acertar muito mais do que a gente ficar tentando descobrir teorias ou ficar tentando descobrir métodos para resolver os problemas que são inerentes do homem e sempre estarão presentes. Eu acho que sempre chega um ciclo, né, na história da humanidade, em que existe aquele orgulho de tipo assim, não, o pessoal lá atrás não sabia o que estava fazendo. Nós agora sabemos, né? Então nós vemos que em diversos momentos, você vê com o Império Romano o orgulho do Senado romano de olhar para trás e falar, não, vocês são todos bárbaros, né? Até aqui ninguém sabia nada, agora nós somos, né, os defensores da civilização, né? Nós temos no final da Idade Média, quando você tem o crescimento da ciência que olha para a religião como se não precisamos mais dessas crendices populares. Tudo bem, vocês criaram todas as universidades, vocês nos deram gênios, aí vocês descobriram de tudo. Todas as leis naturais, né? Vocês conseguiram trabalhar muito bem, educar o povo, unir o povo, mas agora não precisamos mais de vocês, porque agora nós temos um brinquedo novo chamado ciência. Né? E você vem esse orgulho. A mesma coisa quando nós vemos aqui depois dos anos 70, nossa, agora temos robôs, agora temos isso, mudamos nossa forma de produzir, agora temos isso. Não precisamos mais E aí você das coisas começa antigas. A ver a imbecilidade que as pessoas acabam tendo, né? Esses dias, conversando com uma mulher, ela disse, ai padre, eu estarei fora um tempo, porque eu estou precisando me reconectar, né, comigo mesma, eu estou precisando ter um momento de encontro com a minha essência. Então, eu vou ficar afastado esse final de semana, o senhor não vai ver na paróquia, porque eu vou passar um final de semana diferente. Tá? O que você vai fazer lá? Aí eu comecei a ver o programa, as suas filhas estão totalmente reconectadas, porque ela ia pisar na terra, ela ia sentir a água, ela ia mexer com barro. Eu falo, gente, é uma coisa tão, com perdão da palavra, tão imbecil, que nós fomos perdendo aquilo que é nosso, e hoje essas coisas acabam ganhando um outro formato e sendo vendida como o que a pessoa precisa para ser inteira. Então, assim, você chega ao absurdo da pessoa dizer, não, eu não consigo acreditar que Jesus está presente na Eucaristia. Isso é muito démodé, isso é muito ultrapassado. E a mesma anta vai abraçar uma árvore para se reconectar com a energia. Não, eu não acredito, né, que Jesus possa estar presente na Eucaristia. Por quê? Porque, segundo as constelações, o meu signo é próprio disso, ser muito cético. Então, assim, eu não consigo acreditar na intercessão dos santos, mas eu não saio de casa se eu não tiver com a minha figa, com o meu terceiro olho. Então você começa a perceber que, de fato, o maior demônio a ser exorcizado se chama ignorância. É uma bela frase. Tem hora que eu fico imaginando assim, que até o diabo cruzando o braço e falando assim, meu Deus, até eu tenho medo disso. Não, tem alguns que nem ele quer, né? Não... Porque é muita imbecilidade, né? Muita. Eu imagino sendo assim, ele olhando para cima assim, você tem noção do que você criou? Aí eu acho que Deus olha para baixo assim, não, eu criei perfeito. Você com a sua rebeldia que perverteu, deu nisso, né? Então... Aí ele fala assim, pode vir no meu lugar. Volta, né? Tipo, vamos trocar aqui que tá mais... Aquela oração que a gente faz no momento pós-consagração, isso, o mistério da fé, e a igreja reza, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Essa é a oração que eu mais faço, vinde, Senhor Jesus, vinde por ordem nesse caos, porque não tem mais o que fazer, né? Acho que
A cada dia que passa, nós estamos mais próximos dessa segunda vinda, e os fatos que nós concretamente analisamos e vivemos, seja em relação às famílias, seja em relação ao mundo político, à sociedade, estão apontando para isso. Nossa Senhora nunca apareceu tanto como nesses últimos tempos. E o que mais me anima é porque ela nunca aparece para padre, né? Já percebeu, né? Nossa Senhora nunca aparece para clérigo, nunca aparece. Por quê? Porque nós, infelizmente, nós ficamos tão ensimesmados que, se ela aparecer, nós vamos querer teologicamente provar que é real e vamos deixar o conteúdo mais importante, que é da mensagem, passar desapercebido. Por isso ela continua preferindo as crianças, os pobres, os ignorantes, porque esses darão a ela a voz que muitas das vezes alguns teólogos que fizeram uma má teologia não vão querer dar. Né? Como que você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Sempre que vira o ano, eu só acompanhei 2 trocas de papa, né? Mas a galera vem com esse medo de sinais do fim do mundo, né? Não, mas e agora? O que vai acontecer? E automaticamente eles olham, né? Parece que é uma função natural do humano. Apertou, deu algum problema, apareceu um ponto de interrogação, ele vai olhar para o ícone, ele vai olhar para o símbolo, ele vai olhar para onde ele deposita, ele acredita que vem algum tipo de resposta, seja boa ou seja ruim, mas vem uma resposta. Né? Você falou sobre essa segunda vinda de Jesus e tal. Não, realmente, tem uma hora que eu falo assim, Senhor, pelo amor de Deus, o que você está esperando? Né? Já deu, pelo né? amor de Deus, né? Pelo seu amor. Pelo seu amor. Pelo seu amor. Como que as pessoas, como você é abordado muitas vezes pelas pessoas com esse medo, essa associação de vinda de Jesus e destruição de tudo? Eu mesma agora estou um pouco assustada. Responda-nos, por favor. Por favor, pode falar. Porque eu acho interessante isso. Porque eu tô vendo o nosso foguetinho rodando, né? e falei, gente, um dia vai acabar. Porque assim, Vai explodir o foguete. Eu cresci ali dentro da Canção Nova, então tinha certos temas que era muito natural a gente acabar conversando. E eu via que nos meus amiguinhos, que mesmo sendo da igreja, não pertenciam ao mesmo meio, alguns temas raramente eram conversados, né? E quando alguém tocava no tema, girava aquela nuvem negra, né? Então, como que as pessoas, quando entram nesse assunto, o que elas esperam de você, assim, como resposta de, nossa, Jesus vai vir e aí? E, na verdade, as pessoas esperam a resposta. A né? resposta, Porque né? eu me lembro no começo da pandemia, né? Eu sou muito amiga do Padre Alexandre, lá de BH. Um dia ele falava assim, as pessoas estão me ligando, tipo assim, sabe? Num desespero que... É o porto agora? Seguro, né? É o E porto agora? seguro, né? Então, é exatamente isso. Esperam dele a resposta. A resposta. E não é só para isso, né? Eu digo que, assim, hoje mais do que nunca, justamente por conta de nós formarmos mal, tanto intelectualmente como espiritualmente as pessoas, elas procuram hoje a igreja e o padre para ter em quem colocar a culpa. Por quê? Se o que eu falar para ela fizer sentido e ela sair satisfeita, ela encontrou a resposta. Não foi o padre, não foi a igreja que ajudou. Mas se der errado, a culpa é do padre. Então, hoje as pessoas elas nos procuram assim, a maioria. Padre, o que eu devo fazer? E nós sabemos que a nossa missão como cura de almas não é apontar o que se deve fazer, mas é iluminar a consciência para que, por meio do Espírito, ela consiga fazer a sua própria escolha, porque eu não posso escolher por ela. Eu tenho que ajudá-la a ter os mecanismos para que ela consiga escolher e optar. Quando eu falo isso, estou dizendo por quê? Porque não dá para você responder teologicamente para as pessoas sobre a segunda vinda de Jesus, porque elas já nem sabem mais o que é a primeira vinda de Jesus. Né? Então, quando se fala de segunda vinda de Jesus, muitas pessoas ficam assim, tá, como que vai ser? E como nós estamos nesse lugar de grande sincretismo, aonde você tem as igrejas neopentecostais falando de arrebatamento, aonde você tem a cultura espírita falando de reencarnação, aonde você tem
tantas outras formas de filosofias que dizem que a vida acaba aqui, por isso a gente tem que viver bem, porque depois nós vamos por um grande buraco negro ou por um lugar onde não vamos existir mais. Então, primeiramente, a gente tem que desconstruir todas essas coisas. Dizer para elas o que é ressurreição, o que é reencarnação, o que são essas teorias nihilistas que não acreditam em nada. Então, hoje o trabalho é muito mais de desconstrução das falsas ideias acerca da morte e da vida que virá depois, que a gente chama de escatologia, do que uma catequese propriamente dito. E aí que vem o legal, porque quando você começa a desconstruir, a pessoa percebe que o interesse que ela tinha não era pela verdade. O interesse que ela tinha era de saber se ela pode continuar vivendo do jeito que ela está vivendo. Quando você começa a desconstruir... Já é o primeiro passo do funil ali, é o né? funil, Então, já funila. A pessoa já viu assim... Ah, então, não, 10 me perguntaram, eu comecei a desconstruir uma volta. Mas é melhor não saber a verdade, porque se eu sei a verdade, eu me comprometo com ela. Isso aí é verdade. Entendeu? Então tem muita gente optando pelo 8º sacramento que não existe, que é o da ignorância, porque acharam que o céu vai ser assim, a gente já conquista com algodão doce. Não é. Não é? Então, quando você consegue chegar às pessoas que querem realmente entender, eu sempre me utilizo daquilo que o próprio Monsenhor Jonas ensinou para vocês e que eu também aprendi. Que não importa saber quando vai ser a segunda, é preciso estar preparado sempre, porque se ele não voltar hoje, eu posso ir ao encontro dele hoje. E se eu for ao encontro dele hoje, para mim a segunda vinda já aconteceu. Eu penso isso, sabe? Pode falar. Que, assim, quem sou eu para querer discutir isso? Mas às vezes eu penso que a segunda Você vinda... é Acesse Portugal. Você pode discutir com toda a propriedade. Ok, obrigada pela... Mas eu fico pensando no... que às vezes eu encaro essa segunda vinda como esse encontro, né? Ele vai vir, porque eu fico imaginando assim, é tudo tão belo, apesar de todos esses problemas, né? É tudo tão belo, né? Cada ser humano é tão belo, né? E eu falo, de repente, pum, tudo, né? A gente não sabe também como que é. Mas às vezes eu tenho isso pra mim, que a segunda vinda é esse encontro pessoal de cada um ali, né? Quem sou eu para falar de cartas paulinas perto do Felipe, né? Você é o padre Diogo. Mas Diogo. Você pode dizer melhor do que nós. Também essa era a angústia que tomava as primeiras comunidades cristãs. Sim, eu lembro que quando Paulo trabalhava, eu lembro, ó, como se eu estivesse lá. Você esteve! Meu amigo Paulinho, né? Ele reencarnou. Mas eu lembro que realmente esse foi um dos primeiros grandes problemas, até mais do que a própria perseguição. Quando vai ser? Vai ser amanhã? Vai ser depois? Como eu vou... Então, eu lembro quando ele tratava com o povo, né? A galera que queria abandonar tudo, abandonar o trabalho, abandonar a vida. Por que? Se Jesus vai voltar mesmo, então não preciso fazer nada, né? Por que me comprometer com isso? Né? Então, eu vi que ali realmente, falei, caramba, olha, o mesmo trabalho que a gente tem aqui hoje, né? Paulo presente. Tinha esse baita Mas se a gente entrar nessa onda aí, na verdade, nada do que a gente faz sentido, né? Se a gente for nessa viagem aí, tipo, um dia eu tava fazendo uma aula de hidroginástica, né? E os meus colegas são um pouquinho mais velhos. É um público mais seleto. É um público que acumula juventude. Isso aí. E aí eu vendo as senhorinhas lá, meu Deus, nessa fase, né? Eu ficava imaginando qual o sentido, né, daquilo. E aí você para pra pensar, se você entrar nessa viagem, é melhor ficar sentado ali o dia inteiro, tipo, né? Aí, igual a gente tá aqui, o pessoal, né, montou esse estúdio em busca de sonhos dele, a gente aqui em busca de sonhos nossos, e aí um dia o foguetinho vai explodir. Então, e aí que está a beleza do que nós entendemos, como eu dizia no começo, quando falávamos da morte, que o céu começa aqui. Então, qual é o sentido de tudo isso? Porque Deus nos criou para o céu. E se Deus nos criou para o céu, para a vida eterna, nós não podemos viver de braços cruzados, porque uma postura sedentária não combina com quem vai para o céu. Perfeito. Uma postura de alguém que maltrate o corpo não está de acordo com alguém que vai para o céu. Então, a gente nunca pode perder a referência da meta. É por isso que eu amo São Paulo, né? Porque São Paulo conseguiu traduzir em miúdos o que a gente não conseguia dar resposta. Então não interessa, quem não trabalha não come, porque a gente quer o céu. Você entendeu? Se Jesus vai voltar hoje ou não, não interessa, mas eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar sempre pronto.
porque essa segunda vinda ou este grande encontro não pode me pegar dormindo. Estejam sempre vigilantes, né? Que quando o Senhor vier, Ele não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. Porque uma vida desperta, ela é uma vida feliz. A gente fala assim, eu quero dormir tanto, quero dormir tanto. Pode parar para pensar, você quer dormir quando você está trabalhando. Quando você tira férias, você não quer dormir, você quer aproveitar o tempo que você tem. Verdade. Você está entendendo? Então, assim, nós queremos aproveitar o tempo que temos quando nós temos consciência que o tempo é valioso. O tempo é o que nós temos de mais valioso. Por isso que hoje ninguém tem tempo. Por quê? Porque há valores que não têm valor, as pessoas não sabem administrar o tempo. E quando elas começam a descobrir isso, aí a vida ganha um novo sentido. Porque, bom, os velhinhos que estão lá, eles não sabem quanto eles vão viver mais fazendo hidroginástica. Mas o quanto eles viverem, eles querem conseguir subir uma escada. Sim. Eles querem conseguir, sabe, sei Quer lá, aproveitar, quer se sentir abrir bem uma fazendo geladeira, isso. entendeu? Então, se a condição disso é fazer exercício, eu vou fazer. Infelizmente, a gente só deixa para fazer exercício quando vai no cardiologista, quando vê que está tudo lascado. Mas, ó, você precisa Você precisa maneirar fazer isso, alguma você precisa fazer coisa. alguma coisa. Mas quando a gente percebe que, poxa vida, se eu fizer exercício, eu vou viver melhor, então eu vou fazer o exercício. Assim também deve ser a nossa vida de santidade. É como o meu pai uma vez me falou, né? Ele falou assim, eu aprendi isso do Padre Jonas. Soldado bom dorme de farda e Exato. acorda pronto. Exato. Então, eu falei assim, a hora que tocar a sirene, você tem que estar tem que pronto. estar pronto. Tem que estar pronto. E é uma coisa que eu acho que vem de novo, né, do universo nerd. Todos Porque os podcasts, alguém foi comparado a alguma coisa. Até agora, todos. Do Não, mas eu acho, universo acho, nerd. acho Do muito universo interessante porque vem o universo nerd, mas também vem aí que eu acho legal a importância da arte marcial para mim, na minha vida. O primeiro livro... Inclusive, eu quero voltar a fazer arte marcial. Tem que Depois voltar. você vai me dar umas indicações O de... senhor fez o quê já? Fiz boxe. Olha, é bom, hein? Eu amava. Só que eu não fazia a luta mesmo. Eu fiz só a parte do condicionamento e aprendi Jab, as jab. muito bom, defesas. pô. Jab. Jab, fera. Humphrey, todas essas Tem que, coisas aí. tem que treinar, faz Eu jiu-jitsu. quero voltar. É muito bom. Então, eu preciso saber, depois uma consultoria, maravilhoso. qual Já arte faz aí marcial agora, eu vou... porque o É a povo melhor fica de sabendo todas, também. É verdade, então. Vamos lá. Vou Vamos falar lá. um pouquinho de mim, aí você vai falando, né? Gente, olha assim. Então, vamos ver. Uma pessoa que tem pouco tempo, eu não tenho muito tempo, não durmo tantas horas, estou um pouco acima do peso. Eu quero fazer uma arte marcial que me ajude a me disciplinar nesse sentido. Porque eu sei que a arte marcial ajuda a gente a ter disciplina, né? Então, Sim. eu quero arte marcial para conseguir melhorar na minha disciplina. Confissão pública, gente. Faça jiu-jitsu. 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 O pessoal não gosta de comparar, mas pra mim é a melhor que tem. Tá. Que E funciona ele é pra faixa tudo. preta de taekwondo, E hein? eu sou preto de taekwondo, Taekwondo. amo fazer... Kondo? Kondo, isso. Kendo. Caminho dos pés e Kondo. das mãos. E acho maravilhosa. Então, assim, todas são muito boas, né? Só que eu entendo que todas perderam muito por causa de regras de competição e tal. Então, algumas perderam boa parte da sua eficiência. Serve como esporte, algumas coisas fica difícil de você aplicar numa defesa pessoal. E como condicionamento físico é fantástico. Agora, o jiu-jitsu, a meu ver, é a que menos perdeu a sua eficiência. Entendi. Então, funciona no tatame, funciona fora do tatame e realmente te dá um condicionamento fantástico. Perfeito. É muito... No eu próximo sou fã. podcast, eu Próximo vou podcast. trazer a minha matrícula no jiu-jitsu. Qual a cidade da paróquia do senhor mesmo? Hoje eu moro em Caieiras, mas a minha paróquia é em Franco da Rocha. Atenção, academias aí. Academias de jiu-jitsu da região, de Caieiras Vamos- e Franco da Rocha. Isso, e quando Vamos eu for fazer lá, eu uma quero treinar junto. parceria. Quero E treinar o junto. Fê vai lá em novembro, que nós vamos fazer um curso Opa. aí a gente já vai junto aí nessa academia aí. E eu sou nerd, mas porque o meu kimono é do Dragon Ball. É aquele laranjão, Laranja, né? é? Top, top. Eu que dei. É presente Eu da não Dona entendo Maria. nada, mas eu vejo uma blusa de Star Wars pra mim, eu compro, sabe? É. Eu compro pra mim, pra eu usar. Eu tenho uma blusa escrita Star Wars gigante, eu tenho um monte de Loves coisa. in the air, Não gente. É entendo o momento nada. podcast. Mas eu uso porque faz ele Tradução do dia, né? Aquelas coisas de rádio, né? feliz. Te amo. Também te amo. Ah, Obrigado. que lindo. Quando que vão fazer as bodas? Posso estar Hoje lá, né? pode? Opa. Demora um pouquinho ainda. Demora um né? pouquinho, né? É. A gente vai fazer 10 anos, né? Ah, já é uma senhora bodas, A né? gente já pode fazer 10 uma anos é muito festa, né? tempo, Que eles hein? querem festejar Já, tudo, já. né? Pois é, já sobrevivemos. Vai fazer 10 Sobrevivemos à pandemia, sobrevivemos. Ela não me matou. Nossa, É, porque geralmente é isso que aconteceu pô, 10 na anos de pandemia. convivência? 10 anos de Passando por uma convivência pandemia, gente. Não é A fácil. gente vai fazer
A gente vai fazer 10 anos porque a gente acabou de fazer 9, né? É a matemática, mas de né? casados, É. né? De relacionamento, a gente tem mais. Tem mais, é. E o senhor tem quanto tempo de padre? Fiz 4 anos esse ano. Estamos na frente. Estamos na frente. Estão ganhando. Em matéria Tão de ganhando. vocação, vocês podem dizer Não, mas melhor é que eu. assim, é legal que Brincadeira. a gente meio que começou de trás para frente, mas você fazendo Isso que é ótimo. todo esse tempo de padre já. Mas quando foi que começou, você sentiu essa vocação? Tipo assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Legal. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu sempre respondo. Eu nunca quis ser padre. Eu não fui coroinha. Eu não brinquei de missa na infância. Então, se essa fosse a regra, eu não seria padre. Isso é legal porque às vezes uma mãe vê, né? Hoje todo mundo compartilha na internet, aí vê a criancinha brincando de padre e fala, o meu não. Não, eu não brinquei de padre, não fui coroinha. E a minha família não é igreja. Né? Então, assim, eu entendo que foi realmente um chamado de Deus. Que quando eu tomei consciência disso, aí eu falei, poxa, pode ser. Porque a minha história com Deus começa aos 9 anos de idade, numa novena de Natal. Minha família, ninguém ia à igreja, mas todos se diziam católicos. Do IBGE. Do IBGE. A minha avó materna, que hoje tem 93 anos, era a matriarca da família em relação à fé. Foi ela que me ensinou a rezar, foi ela que me ensinou tudo. E um belo dia ela falou assim, bateram umas senhoras, palmas lá na porta de casa, a gente queria oferecer a novena de Natal, a gente está fazendo, tal, tudo, a senhora pode acolher, receber? Ela falou assim, posso, reza, é sempre bom, né? Aí ela falou assim, então eu vou deixar aqui o livrinho com a senhora, do encontro, tal, tudo. Aí ela falou assim, mas eu não sei ler. Bonitinho. Aí ela falou assim, não tem problema, não tem ninguém que possa ler para a senhora. Ela falou, tenho meu neto. Eu nem sabia da parada, né? Mas aí fui incluso, graças a Deus. E aí, então, eu cheguei, ela falou assim, amanhã vai ter uma reza, 3 horas da tarde, e eu preciso que você esteja aqui, porque vai ter que ler algumas coisas, e você lê para a avó, porque a avó não sabe ler. Falei, beleza. Com 9 anos de idade, eu já sabia ler. E melhor, eu entendi o que eu lia, né? Que é uma diferença, né? Sim. Hoje em dia, mais do que nunca. Porque tive a oportunidade de fazer uma pré-escola muito boa, eu saí do prézinho alfabetizado, né? Inclusive, Chamado prézinho. Essa foi né? uma tarefa da nossa filha esse domingo, que eles mandaram o texto para ela ler sozinha e depois a gente tinha que fazer perguntas para ver se ela tinha compreendido o que ela leu, que é exatamente o que o senhor falou. Que é uma diferença. Ler é uma coisa, né? Ela vai lá, não sei o Exato, quê, e juntar entender palavras, o que ela acabou de ler. Até o robô, né? Tem os robôs hoje, né? Sim. Você chama lá os nomes lá e eles conseguem juntar a palavra, mas entender não. E aí, então, fui participar desse encontro com a minha avó. Eu nunca fui tão nerd como você, mas eu sempre gostei dessas coisas aí de luta, Jiraiya, Nossa. Changeman, Cresci Jaspion, assistindo isso. né? Então eu tinha os bonequinhos, eu gostava daqueles bonequinhos, porque na nossa infância tinha uns bonequinhos assim que eles viravam a perninha, o bracinho, era bem bacana, eu tinha todos esses. E o que me chamou a atenção na novena é que tinha um bonequinho ali, só que era um bonequinho totalmente diferente de todos que eu tinha visto. Porque os meus bonequinhos, eles sempre estavam com posição de cara fechada, punho cerrado, armado, e aquele bonequinho estava ali, quase que pelado, com os bracinhos abertos, dando uma risada. Eu fiquei entendendo, por que esse boneco está rindo? Né? Era o menino Jesus na manjedoura. Por que esse menino está rindo? Né? Por que esse menino está rindo? Que herói que é esse? Quem né? é esse, né? Quem é esse cosplay, né? É o Astro Boy diferente, Quem é? né? Pois é, então eu fiquei olhando aquilo e elas tinham umas bolinhas que bolinha descia e subia e eu fiquei envolvido naquele universo. E eu experimentei uma alegria que eu nunca tinha experimentado. Não tinha ninguém da minha idade, eram só senhoras, mas era uma coisa diferente. E aí uma delas percebeu que eu fiquei ficcionado no bonequinho, e ela falou assim, você sabe quem é ele? Eu falei, não. Ela falou assim, ele é Jesus. Eu falei, que legal. Ele é Jesus. Você quer ele para você? Pô, quero, vou colocar com meus outros bonequinhos. Né? E ela me deu, eu tenho até hoje, né, guardado. No próximo pode ser que eu traga. Aí eu levei e guardei. Ela falou assim, você gostou do terço? Eu falei assim, eu não sei, isso é terço? É terço. Então eu vou te dar para você rezar todos os dias. Eu falei assim, mas eu não sei rezar como vocês rezam. Ela, não tem problema. Na bolinha grande você vai rezar o Pai Nosso e na bolinha pequenininha você vai rezar a Ave Maria. Só que tem que rezar todo dia. Eu falei, tudo bem. E aí eu comecei. Eu juntava meus bonequinhos e rezava todo dia. Bolinha grande Pai Nosso, bolinha pequena Ave Maria. Essas senhoras tinham filhas na minha idade,
que iam fazer a primeira Eucaristia. Me chamaram para participar da primeira comunhão delas. E eu fui. Nunca tinha entrado na igreja. A minha ideia de igreja era parecida. Para mim, igreja era parecida. Só que eu nunca via a igreja. Porque Isso eu você era, morava onde? era um toco. Eu morava já em Caieiras. Ah, tá. Porque eu nasci em São Paulo e com 3 anos eu fui para Caieiras. A gente é um toco, cheguei em Aparecida. Que criança que via o que acontecia em Aparecida? Não. Qual que é a visão de infância que a gente tem da Aparecida? Pernas e pé. Porque a gente sentava no pé lá e ficava morrendo. Você só vê E o quando você passa cavalinho, na o Dutra. cavalinho. E o cavalinho e o sorvetão de Itu, que era a melhor parte de Aparecida, né? Aquilo não tem gosto de nada, mas era gostoso. Até hoje. Eu, Não é? eu falo Tem que gosto. tem gosto de infância. De infância, Gosto pois de é infância. isso. Então, era essa a visão que eu tinha de igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja. E a minha capela de origem é dedicada a São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, eu entrei pela primeira vez, participei da primeira comunhão com elas e aquilo me encantou, porque eu vi gente da minha idade, foi totalmente diferente. Aí Deus começou a trabalhar, né? Então, com 10 anos, eu fiz a minha inscrição na catequese, porque os meus pais não iam na igreja, fiz sozinho. E assim foi o meu processo. Aos 10 anos, eu conheci o grupo de oração, porque essas senhoras que faziam a novena de Natal, elas também eram membros do grupo de oração. E elas me chamaram para ir. Era quarta-feira à noite, ainda é até hoje, grupo de oração Nova Jerusalém. E eu fui. Só que assim, eu não conhecia ninguém, não tinha acesso a ninguém, então eu vou ficar com as senhoras. Então eu ia para onde elas iam. Chegava, tinha uma salinha lá com uma luz vermelha, elas ficavam lá nessa salinha com a caixa dourada, rezando uma coisa estranha que eu não entendia. E eu ficava lá com elas. Um belo de um dia, eu lembro como se fosse hoje, uma pregadora estava lá fazendo a pregação e ela falou assim, se você quer experimentar o que a gente está experimentando, se você quer rezar como a gente reza, peça agora para Jesus, porque Ele pode dar, basta pedir, basta acreditar. E aí eu pedi, eu falei, olha Jesus, eu quero também fazer o que elas estão fazendo aí, eu quero rezar desse jeito, quero sentir isso. Eu só lembro de alguém me levantando, porque ali foi efusão, foi o repouso, foi tudo de Foi o uma pacote vez. completo. Foi o combo, né? Foi o combo. O combo salva essa alma perdida, né? Foi um Kamehameha bem Kamehameha, dado, um né? Hadouken. Bem dado, né? E aí eu comecei, eu não entendi ainda o que estava acontecendo, porque eu tinha de 10 para 11 anos. Mas a experiência foi real, ela foi concreta. E aí continuei indo no grupo de oração, ia para missa escondido, porque minha mãe não queria que eu fosse. Olha. Porque ela falava assim, você tem que estudar, menina, a igreja não dá futuro para ninguém. Você tem que estudar, você tem que estudar. Então o que eu fazia? Era muito aplicado nos estudos, para não ter problema com nota, para ela não pegar no meu pé, e saía surdinas. Meu avô e minha avó faziam meio que Ajudava, né? Para poder participar. Porque o que ela não queria que eu deixasse de estudar. Não era porque ela tinha qualquer problema com a igreja. Depois eu fui entender lá na frente. E aí comecei. Aí vem a Canção Nova, aí a gente começa a acompanhar. E aí, primeira vez que eu fui na Canção Nova, ainda nem tinha aquele rincão antigo, sabe? Era no Capelão do Sapê ainda? Era ainda bem antigo, Nossa, assim. eu lembro. Era década de 90 ainda, né? Era o Capelão do Sapê. Eu lembro que demorou para construir o palco. Então. E assim, foi as primeiras vezes, as primeiras experiências, e a nossa referência era essa. Né? Era a Canção Nova, eram as coisas. E aí eu fui caminhando. Quando eu cheguei ali por volta de 14, 15 anos, eu comecei a ficar incomodado. Eu sabia que Deus me queria na igreja, mas queria algo a mais de mim, e eu não sabia dizer o que era. Tanto que na minha cabeça era ser de comunidade, era ir para a Canção Nova, enfim, um monte de coisa. Aí eu fui vivendo a minha vida normalmente, estudando, fazendo as coisas, namorando, fazendo o que um jovem faz. E, junto disso, vivendo na renovação, ajudando na pregação, na música, enfim. Com 18 anos, eu prestei vestibular, consegui uma bolsa de 100% no Mackenzie. Aí comecei letras, com ênfase em tradução. Olha né? que fera. Eu ia fazer, mas não fiz. E aí, estava trabalhando no Banco Real, na época o Santander era Banco Real, namorava, tinha reconhecimento na igreja, tudo que um jovem com essa idade queria ter, eu tinha. Só que não era mais suficiente, porque Deus ele é engraçado, né? É um poço, realmente, quanto mais você tem, mais você quer. Então, antes, um final de semana, me satisfazia estar na igreja. Depois era um final de semana e 3 dias à noite. Depois era um final de semana, 3 dias à noite e um pouquinho da sexta-feira à tarde. Daqui a pouco eu vi que tudo que eu fazia ainda não era suficiente para responder o que tinha dentro de mim. E eu deitava a cabeça no travesseiro e me sentia triste, me sentia incompleto. E me sentia mal porque
Eu tinha tudo que os jovens da minha idade queriam ter e não tinham, e eu estava sendo ingrato com Deus. Aí eu fui procurar um médico. Achei que tivesse com depressão. E o médico falou, não, você não tem depressão. Você tem que procurar aí seu xamã, seu pastor, alguém aí, que esse negócio aí é eles que vão resolver. Aqui eu não vou fazer nada. Você não tem né? nada. Física, biologicamente, não tem. E aí eu fui procurar um padre, né? Um padre salesiano. Por quê? Porque se a minha referência é a Canção Nova, minha referência de padre é Padre Jonas. Sim. Vou ler Vocação, Desafio de Amor, li, é isso, eu tenho que ser salesiano. Só que eu não sabia o que o Padre Jonas tinha passado lá dentro, né? Eu só sabia que ele tinha sido salesiano, né? Anta. Leiam tudo, gente, leiam tudo. Tudo, né? Já vai ficar um mistério Já agora. fica a né? dica, Fica né? a dica já. Aí eu fui, então, esse padre era salesiano e ele me acompanhou, né? Falou, você tem que vir aqui mais sábados. Na verdade, o que ele fez comigo durante aquele 1 ano de encontro foi uma preparação para aquilo que eles chamam de projeto de vida. Até que chegou um dia que ele falou assim, eu vou na sua casa hoje te levar. Eu falei, mas por que você vai me levar na minha casa? Não, porque eu preciso ir. E aí chegamos em casa, era por volta de 10 horas da manhã, ele ficou lá quase até 11 horas da noite. E ali naquela mesa a gente tomou café, a gente almoçou, a gente chorou. Meu pai e minha mãe se reconciliou com a igreja. E ele disse, seu filho está pronto. Ele só não avança porque vocês precisam abençoá-lo. Porque eu sou fruto de um aborto, né? Então, assim, a minha mãe, ela namorou com meu pai biológico, durante 4 anos. Quando estava tudo pronto para casar, ela descobriu que ele tinha uma outra mulher nas mesmas condições. Aí ela falou assim, não, se é assim antes do casamento, depois do casamento vai ser pior. Então eu não quero ficar com você. E meu pai, que tinha na época condições financeiras melhores do que as da minha mãe, ele falou assim, não, então nós vamos resolver, já que não vai ter nada, então você também não vai ficar com essa responsabilidade. E ele pagou para ela um tratamento com vacinas abortivas. Nossa. E ela tomou as vacinas. Né? Ela tomou as vacinas e nada acontecia com a criança. Aí ela tomou uma garrafada, que disse que se fizesse a garrafada com canela, com um monte de coisa, adiantava. E nada acontecia com a criança. E ela foi tomando tudo que falavam para ela, buchinha do norte, e nada acontecia com a criança. Até que ela chegou numa das últimas ultrassons, ela falou pro médico assim, doutor, eu tô com medo. Ele, por quê? Ela, porque eu tomei isso para não ter essa criança e a barriga está só crescendo. Aí o médico falou para ela assim, você é uma irresponsável. Porque por tudo que você tomou, seu filho vai nascer com muitos problemas. Com muitas deformações. Gente, ultrassom na década de 80, eu sou de 85, isso era 84. Não era como a de hoje, que você consegue ver tudo, Hoje mapear tem tudo. 3D, tem Não, sei o hoje quê. é. Nossa, Você até fala que a criança pode escolher o sexo hoje. né? Na minha época a gente sabia, era homem e mulher. Ela cresce, ela escolhe o que ela vai ser, a raça dela. Na minha época era assim. O planeta de origem, né? As coisas estão tão evoluídas, mas tudo bem, fecha parênteses. Muito bom. E aí, minha mãe entrou num danger ali, né? O que vai nascer, né? Vai nascer um avatar. Né? E então, aquele sentimento de repulsa se transformou num sentimento de superproteção. E aí, neste dia, na mesa, ela disse para o padre, eu lutei contra a igreja até hoje, porque eu sabia que um dia Deus viria pedir aquilo que era dele. Né? Porque quando eu tomei tudo aquilo, que eu peguei ele pela primeira vez nos braços e vi que nada tinha acontecido com a criança, eu sabia que ele não era meu. Nossa, forte, hein? Olha. Né? E aí, então, vamos para o seminário. E aí eu fui para o seminário, salesiano, morei 1 ano em Piracicaba, morei 2 anos em Lorena, até que meu reitor começou a descobrir que eu ia na missa da Canção Nova em Lorena. Né? Estava ali pertinho do oratório. Você foi na missa do desertor. Né? Então, assim, né? Não sei se ele vai assistir, acho que não. Mas aí começou a dar ruim. Aí ele falou assim, não, você tem que ir para a Canção Nova. Vai para a Canção Nova de vez, que lá é o seu lugar, tal. Ele até brincou na época, falou assim, outro Padre Jonas não, né? Então, vá para lá, fique lá, né? Enfim, hoje essa família salesiana, tudo bem, paz e amor, todo mundo feliz, né? Com os carismas conciliados. Mas na época foi isso que aconteceu comigo. Né? E eu voltei falando assim, bom, tentei ser salesiano, não deu certo, Canção Nova uma possibilidade, não sei, vou voltar para casa, mas já sabia que queria ser padre, então vou estudar filosofia. Comecei a fazer filosofia. Um belo de um dia, teve uma ordenação, me chamaram para ir, eu fui. No final da ordenação, o bispo da diocese, meu bispo emérito, mandou me chamar na sacristia.
assim, você que é o salesiano? Eu falei, sou. De alguma forma, De sou, alguma né? forma, É. tamo aí. Aí ele falou pra mim assim, eu vi sua história, fiquei sabendo e tal. Tá bom pra você mudar pro seminário amanhã. Nossa. Eu virei pra ele e falei, mas como assim mudar pro seminário amanhã? Acabei de sair de um seminário faz 1 mês e meio. Porque sempre tem esse mistério, né? Saiu do seminário por quê? Aprontou? O que Aí fez? tem um certo castiguinho. aquela Você fica coisa ali, ó, no assim, cantinho ali. fica Peraí, deixa a ali, gente não sei investigar o você quê, primeiro. Vamos investigar, saber do que você gosta. Você reza Ave Maria, o Pai Nosso, né? Enfim. Quem entendeu, entendeu. Aí eu acho que ele viu que os testes todos já não tinham, precisavam né? ser feitos, né? Tá bom ou não tá para você mudar amanhã pro seminário? Tá. Então, bem-vindo ao seminário da Diocese de Bragança Paulista, que ele vai ser seu reitor, tal, conversa com ele, foi assim. Que legal. Porque era a que vontade de legal. Deus que eu fosse padre. Exato. E de surpresa, assim, né? Esse convite, pô, você vai à missa. Não, isso não existe. Né? Isso Não não é, existe. porque realmente é um caminho árduo. E é um caminho... E ali você teve essa dúvida ali também da canção nova? Na hora não, você falou, não, Deus tá chamando. Tive. Teve. E aí fiz um processo, que eu acho que eu cheguei a fazer uns 2, 3 encontros, mas tive uma infelicidade na época do processo, enfim. Alguém que me avaliou disse que eu não tinha vocação nem para ser padre, nem para ser da canção nova. Depois a gente quer saber quem foi. Né? Vocacional. Entendeu? E aí, Brincadeira. hoje eu sou padre. Amém. Né? E hoje eu ajudo muito a canção nova. Que bênção. Olha, que bacana. E o senhor cantor também, né? Aí é um acidente, né? Eu digo que Deus ele usa o que tem, né? Já que tem tu, vai tu mesmo. Com 12 para 13 anos, não tinha ninguém para cantar na missa. Aí o padre falou assim, você não pode puxar os cantos da missa? Eu falei, mas como assim? Você começa e o povo vai atrás. E foi assim que eu fui apresentado para música na igreja. Como a nossa referência era a canção nova, então eu assistia a canção nova e tentava fazer o que na canção nova o pessoal fazia na missa, reproduzia. Então via o Dunga, via o Eugênio, viam os grandes crooners que ficavam no mic 1, né? Então o mic 1 era sempre o nosso olhar para a gente aprender. Ali. Eu não sabia o que era isso, né? O que eles ficavam fazendo isso. Quando eu fui gravar o meu CD que eu descobri. Eu demorei para entender isso aí. Para mim Entendeu? era uma Eu linguagem falava, você está secreta cumprimentando, né? Tal. A sociedade Porque secreta. eu não toco nada, nenhum instrumento. Eu fui descobrir que o G era Sol quando eu fui gravar o CD, que o D era Ré, nada. Mas eu sempre tive uma família musical. Então, assim, e referências totalmente diversas, porque o meu pai é sertanejo raiz, então Tonico Tinoco, Castiniano, essas coisas todas, né? Modão de viola mesmo. E minha Zé mãe Rico, é Milionário Zé Rico? Milionário José Rico, Irmãs Galvão, tudo isso. Já a minha mãe é toda a parte da black music, da R&B, então é Dana Summer, Barry White, Wind and Fire lá, que eu não sei falar, né? Cresci ouvindo isso, entendeu? Você falou, eu lembrei que tem um dos vocalistas dessa banda, Earth, Wind and Fire, que parece muito com um padre, que era amigo nosso lá. Daí a gente fala, é a banda do padre e tal. Sério? É muito igual, cara. Sério? É muito igual. Você vai me mostrar depois essa Depois eu vou foto. te mostrar. Eu vou mostrar a foto. Eu só não vou falar aqui para deixar o povo que está assistindo Curioso, né? Curioso. Pesquisem. Mas São muito 16 legal. mil padres, você vai achar. Quem mandar um direct pro Felipe, ele conta. Quem deixar o like, depois Quem ele... mandar um direct, marcar o Felipe e conseguir mais uns 100 seguidores, ele vai dizer a diocese. Já vai começar a ajudar. Já vou dando as pistas. Então, e aí da mãe veio essa referência. Então, eu sabia o que era boa música, porque se você falar do sertanejo raiz, é música. Sim. Né? Não só em matéria de arranjo, mas de melodia, de história, né? E a black music norte-americana dispensa comentários, né? É um negócio Então eu fantástico. sou um mix de tudo isso. Ela gostava muito do Elvis também, né? Elvis. A gente veio ouvindo no carro muito boa. Beatles, E tem essa pegada, né? A gente tem, vendo agora. enfim, Assim. né? Não lembro o nome. E aí eu sou esse produto todo, né? E aí então Deus precisou e a gente usou disso que... Uma coisa assim que eu acho interessante, porque a nova geração agora já está acostumada a ver padres na mídia. Já criou-se, né, vamos dizer assim, né, um mercado religioso. É mais muito difícil ver no grande. confessionário, né? Na TV tem eu bastante. Ah, nossa! Gente, vamos encerrar aqui agora. Mas como que foi para você esse começo de vocação,
saber do seu talento e achar, porque o pessoal, principalmente, quem teve a formação, foi crescendo ali nos anos 90, que muita coisa foi sendo construída, né? E tinha ainda muito aquela barra, não, você é padre, você não pode fazer isso. Sim, eu sofri no seminário Você é por isso. leigo, você não pode fazer isso. Eu lembro que muitos dos cantores na Canção Nova, em outros lugares assim da igreja, sofriam bastante, porque o clero não estava acostumado com o leigos tão à frente de alguma coisa, né? Cantando. A teologia da libertação era muito forte ainda, né? Então tinha, né, como uma vez eu conversei com o Eugênio, né? Existia ali a gangue dos frutos do Espírito e os frutos da terra. Exato. Então, né? Então, esse choque... Como é que você foi recebendo algumas bordoadas, né? E foi tipo assim, poxa, eu estou recebendo bordoada, mas também estou aberto a exercer esse meu talento. Porque se Deus deu, não é para ficar enterrado. Então, foi muito difícil, porque nós somos frutos da virada de chave, se a gente pode dizer, né? Porque referência que nós tínhamos na música era Monsenhor Jonas e Padre Zezinho, era isso. Só que não tinha a exposição que se tem hoje, né? Então, depois da década de 90, com o boom chamado Padre Marcelo Rossi, então todo mundo começou a falar assim, meu Deus do céu, né? E eu vou dizer, publicamente, é graças ao boom Padre Marcelo Rossi que a Igreja Protestante, ou a seita universal do Reino de Deus, não tomou conta do Brasil. E o Espiritismo na época. Porque eles estavam comprando tudo, e a ascensão assim absurda, avassaladora. Então, quando eu entrei no seminário, e as pessoas sabiam que eu era da renovação, porque as pessoas sempre entendiam assim. Elas não conseguiam entender que os carismas não eram da renovação, que são do espírito. Que a renovação é um movimento... Eles tratam como se fossem facções, né? Facções. Então, assim, eu bati o cartão, então eu sou da renovação, então nesse combo vem oração em línguas, profecia, né? Então, se eu não sou mais da renovação, eu não posso mais orar em línguas. Não né? posso mais isso. Não posso, né? O carisma foi particularizado. Eu cansei de ouvir lugares que às vezes a gente ia tocar, né? No tempo da minha falecida banda Conexa, a pessoa fala assim, mas aquele padre ali não é da renovação. Aí eu fazia, mas e daí? E daí? Né? Não vejo problema. E depois passou, ficou uma coisa mais espiritual. Aí já não falava mais esse padre não é da renovação, falava esse padre não é ungido. Aí eu ficava pensando, peraí, ele foi ordenado com cuspe? Porque o que passaram na mão dele, né? Porque nós somos ungidos no dia da ordenação com óleo sagrado, beleza. Então eu entrei no seminário. Quando souberam da minha origem, logo falaram assim, esse cara é perigoso. Porque ele acredita em demônio, ele acredita em anjo, ele ora em línguas. É o Marcelo Rossi, que aqui vai. Ele está entrando porque ele quer ser igual ao Marcelo Rossi. Ele quer cantar, ele quer ter fama, ele quer dinheiro, ele quer ter sucesso. Então, por ordem dos meus diretores espirituais, quando eu entrei no seminário, falaram assim, recolhe, porque o vagalume que brilha antes da hora, o sapo vem e engole. Né? Então, é aquela coisa. Ajudava na missa, assim, mas uma coisa muito, né? Eu aguentei fazer isso durante alguns anos, depois eu não aguentei mais. Então a gente fazia grupo de oração clandestino, a gente fazia a quaresma de São Miguel na surdina dos quartos, enfim. Mas a música ficou silenciada, porque eu achei que realmente eu era um puxador de canto de missa. Eu não tinha ainda me entendido como alguém que Deus precisava na música. E também por conta das retaliações que eu sofri, eu preferi deixar isso quieto. Porque para mim nunca foi mais importante o microfone. A minha meta era o altar. E mais do que o altar, o céu. Porque eu nunca coloquei na ordenação o meu estar no seminário. Porque eu vejo que muitos padres se frustram. Enquanto seminaristas, eles colocam como objetivo ser padre. Só que se o ser padre for o objetivo, depois que você se torna, você não tem mais busca. Vai caminhar para quê? Cai no vazio. Né? Então, assim, na minha cabeça sempre a meta foi o céu. E a maneira como Deus me deu a possibilidade de chegar ao céu foi sendo padre. Então, quando eu me ordenei, estava ali nos primeiros meses de padre, e aí eu recebi um convite para fazer a participação no CD de um amigo. Falei assim, mas para que você quer? Você vai, eu quero fazer que nem o Padre Jonas, Anjo de Resgate?
né, naquela música lá do Amigos da Fé, que seu pai Sim. canta, né? Que abençoe, te guarde e proteja, né? É para isso, tô indo, vou agora, não vou negar nunca, né? Se o senhor, inclusive, quiser alguma participação minha em alguma próxima música, eu posso. Com certeza, eu Santa acho. Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Olha que Aí começa. poder, né? Eu acho maravilhoso isso. Aí eu fui, então, nessa pegada. Ele falou, não é para fazer a voz de padre, é para cantar. E aí eu tenho, na minha frente, Juninho Matsuyama Nossa, ele é top. e Eduardo Cruz. Bom, padre, o senhor veio aqui para cantar, então você vai ter que cantar. Que nós não podemos perder tempo. O senhor tem 1 hora. Então vamos cantar. Terminei de cantar, saí do aquário. Juninho e Dudu. Padre, vamos gravar seu disco quando? Eita. O que vocês comeram hoje? O que vocês tomaram? Eu já desconfio, porque um japonês e um negrão só dá certo na hora do rush. Né? Né? Não é muito comum essa formação aí. Não é muito comum, né? Aí eles começaram a rir, fomos partilhar. Eu falei, não vou gravar. Porque eu não quero ser rotulado. Eu não quero ser mais um padre cantor. Não quero. Não quero que meu ministério se resuma a isso. Mas, padre, o senhor tem que entender que enquanto quem pode cantar não canta, quem não deveria cantar vai continuar cantando. O lugar vai ser ocupado. Alguém vai estar ali. Mano, mas vocês estão de conluio, não é possível, né? Não é possível. Padre, como que vai ser o parábola dos talentos? O senhor não prega lá que Deus vai cobrar os talentos de quem? E do senhor, como que vai ser? Falei, bom, eu vou pensar, depois a gente conversa. E aí, pensando, rezando, falei, não, vou encarar. Se for da vontade de Deus, vai vingar. Se não for da vontade de Deus, tranquilo. Tem tanta gente aí que, né? E assim foi. E nós gravamos o primeiro CD pela Pax. Só que como eu sou um padre, não sou um cantor, porque assim, as pessoas falam assim, o senhor é um padre cantor? Não, eu sou padre. Mas canto. Que utilizo da música como instrumento de evangelização. Mas para mim, se hoje você falar assim, o senhor não canta mais. Ok, eu não vou cortar meus pulsos, não vou entrar em crise. Agora, se falar assim, o senhor não pode rezar missa, que nem fizeram na pandemia, aí sim, você vai comprar briga. Que Você bom, não- é tão bom ouvir isso. Você não pode, Padre Raiz? você não Eita. pode confessar, aí o pau vai comer. E na minha paróquia eu fui denunciado pelos meus próprios paroquianos, você acredita? Porque eu estava rezando missa clandestina. Mas tudo bem, isso é para outro dia, É bom, tá, gente? voltar às Então, catacumbas. é exatamente por isso que o senhor foi convidado aqui hoje, que a gente recebeu um comunicado da Diocese. Que o senhor... Tô brincando. Então foi isso, Fê e César. E eu vivi assim. E aí nós gravamos o primeiro CD. E como eu não queria que a minha imagem de padre fosse desassociada da imagem do artista, eu falei, então eu vou gravar na minha comunidade. Vai ser ao vivo, vou gravar com eles. Então, meu primeiro e único CD até hoje é um CD chamado Vem Me Curar, que foi gravado na minha paróquia com o meu povo. É o meu povo que faz E o tem coro. tudo no Spotify. Spotify, YouTube. Deezer, Apple, Tidal, tudo isso que vocês imaginam. YouTube também tá lá. YouTube também. Para minha maior alegria, esse CD foi indicado para o troféu do Louvemos, né? No primeiro ano foi indicado como melhor álbum. E o do Juninho e o Dudu ganharam pela primeira vez o troféu de produtor por causa desse álbum. Que legal. Legal. Deu E eu muito acho certo. muito fera, porque o Juninho tocou com meu pai durante um bom tempo. Ele me contou. E ele é muito fera. É o cara que respira música, assim, sabe? é. E é legal, porque você tá acostumado... Eu tô acostumado a ver o pessoal mais pegada americana, ou tipo assim, biotipo ocidental, né? E você vê aquele japinha lá que toca baixo pra caramba, manja tudo, teclado. Old school, como dizemos. Cara, né? ele é muito fera, cara. É muito legal. Bom, o padre falou daquele momento que ele viveu na novena, né? Que ele viu Jesus na manjedoura. Agora é o momento da gente divulgar o nosso Jesus sim, crucificado. Que Sim. lindo. Lindo, né, padre? Olha só. Nossa Bom, eu vou parceira. segurar e eles fazem o merchan. Eu sempre sonhei fazer isso, gente. Com César Portugal e Felipe, nossa, estourei na BR. Aquele Jesus que o senhor segurava, ele cresceu. Cresceu, amém. Ele viveu. Isso começa a ser bem poético. Né? Mas o que o senhor diria da importância da gente ter um crucifixo em casa? Ué, quem não tem crucifixo em casa não é cristão. Pega essa. Não é, gente. Não é. É de uma ideia revolucionária e protestante arrancar os crucificados da igreja e colocar ressuscitado. O ressuscitado não tem que estar no presbitério, ele já está no altar. Olha que lindo isso. Acho que foi a melhor propaganda da Gente, ETIC até hoje. Mas, gente, é mentira minha? Não, é fantástico Para que eu vou ter uma isso. imagem do ressuscitado? Eu não preciso de imagem do ressuscitado. O ressuscitado eu vou comer, eu vou receber.
O que tem que estar lá é o crucificado, porque é graças à cruz que nós somos o que somos. Nós somos a igreja da cruz. Agostinho defende com os padres da igreja que a igreja nasceu da cruz. Do lado aberto de Jesus jorrou sangue e água, que antes de ser Santa Faustina, que disse que era a água que lava, o sangue que purifica, Agostinho já disse que o sangue e a água que jorra do lado do peito de Jesus prefigura o nascimento da igreja, porque a água representa o batismo, que é o que nos introduz na vida cristã, e a Eucaristia é o que nos faz sermos cristãos, que é o que nos sustenta nessa caminhada até o céu. Então, não ter o crucificado, não ter Jesus Cristo junto de você na cruz, porque há uma diferença entre cruz e crucifixo. Quando eu falo cruz, eu estou falando disso aqui. Isso é cruz. Sim. Isso aqui é crucifixo. Então, tem um monte de católico com cruz. Católico tem que ter crucifixo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Cristo na cruz, nós entendemos o valor que nós temos, de onde nós viemos e o salário que nos espera. Tudo começa e tudo tem que terminar aqui. Esse é o lugar mais alto que um cristão pode almejar. Não é ser reconhecido na TV, tem 1 milhão de likes, tem um monte de seguidores. É subir aqui. Amém. Olha só, não precisa falar mais nada. Não, eu tenho que falar que tem um cupom para você adquirir um crucifixo lindo desse, de metal, aqui, ó, da Etique. Aqui atrás tem um ganchinho para você pendurar na parede e colocar num local que você sempre vê, né, padre? Para você ter essa referência aí. Ter referência, ter sempre, referência. né? E carregar consigo, né? Você não vê na mão dos santos nem um smartphone, nem um certificado, nem o extrato da conta. Mas você vai ver sempre na mão dos santos um crucificado. Amém. E pelo menos lá em casa a gente tem mais de um, né? Olá. A gente põe... ali tem a imagem de Santa Rita, lá no fundo, Santa Rita segurando a cruz. Lá em casa a gente também tem mais de um, em vários pontos, né? A gente tem na entrada, a gente tem na saída, né, amor? A gente tem que espalhar. E seguimos aqui com o nosso cupom MISSão. É só você digitar lá no site da www.etiqueartigosreligiosos.com.br. Qualquer compra acima de R$50 você tem 10% de desconto com o nosso cupom MISSão. O padre vai divulgar lá na paróquia dele também, esse crucifixo Com certeza. bonito. Vamos pro fazer pessoal, para entronizar os crucifixos nas casas. Amém. Gente, o nosso tempo está acabando. Aliás, acabou. Acabou já. Poxa, nem. Poxa. É tão bom que nem vê Nem dá passar. pra Nem vi ver, né? passar. Nem vê passar. Isso é bom porque fica aberto para voltar fazendo Exatamente. jiu-jitsu. Volto, com a isso. graça de Deus. Se vocês me chamarem, Já volto pega com um muito kimonão gosto. preto, combina com a Nossa, batina, fica top, bonito. né? Legal. Café, né? Aí, E eu vou começar com a faixa branca, vai Aí combinar o- mais ainda. vai ficar olha igual que top. o Clésio. É, Aí já faz uma bem demonstração aqui, É, vocês você dois, vê, ó. sobe na mesa. Não, Já super, né? derruba tudo aqui. Olha, mas foi maravilhoso. A gente amou, né? Foi um grande presente, uma grande surpresa. E é sempre, todos até aqui, né, nossa caminhada, a gente começou com esse projeto. Eu acredito que da mesma forma que Deus falou um dia para o Senhor, vai cantar, acesse e gosta de comunicar, né? E o Felipe tem aprendido, né, e cada vez mais, assim, está se soltando. tô me Se pegar o soltando. Felipe de uns anos atrás, ele jamais faria isso aqui. Porque o que Jesus falou pra mim foi o seguinte, ó, vai tomar café e ler. É o que eu gosto. Pô, Mas devido a Poxa, a que legal, necessidade Jesus. Pra mim, o senhor falou tantas coisas pra ele só tomar café e sentar. Ele só fez E assim, ler. ó, pra você não fazer porcaria, não dá trabalho, ó, toma Ele é café e Ele lê. é quase um eremita casado, é tipo isso, assim. Que bênção, que bênção. Mas então é a nossa missão, né? Então, Amém. por isso, Missão Podcast, para trazermos pessoas que têm, né, diversas missões aí. E que lindo foi ouvir, partilhar, né? E foi um presente. Acredito que todo mundo sai daqui hoje encantado com a história Amém. do Senhor. Tem as redes sociais. Engasguei, gente. As redes sociais para acompanhar. E as suas missas, como que, para quem quiser ir lá acompanhar, dá uma divulgadinha aí para Ótimo. nós. Nós estamos na retomada do pandemônio, né? Que alguns chamam de pandemia. Mas na retomada do pandemônio, as nossas celebrações elas estão voltando gradualmente. Aos sábados, missa às 19 horas. Nome da paróquia? Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Franco da Rocha. Aos domingos, nós temos missa às 7h30 da manhã e 5 horas da tarde. Por hora é isso que é possível
dentro das regras do E pandemônio. de vez em de vez em quando na missa dá uma palhinha lá das músicas, não? Ah, o povo canta, hein? É. O Tem que povo começar a canta. celebrar a missa no ônibus. Tá sempre lotado. Pois é, no trem, porque o meu povo vive no trem. Eu já estava quase querendo pegar um trem para fazer um Entre uma trem estação e Iróquia. outra, Um trem Iróquia, É. que daria muito certo, né? Porque foi realmente desafiador. Mas graças a Deus, também como Deus sempre tira de todo mal um bem maior, a pandemia serviu para tirar muita gente daquele comodismo, daquela sensação de que eu estou seguro, né? As pessoas sentiram realmente o valor que tem a igreja, que tem a missa, que tem os padres. E eu amei estar aqui, já os amava, já os seguia, já os acompanhava, já era super fã, né? Então, gente, eles são de verdade, são reais, né? Não são personagens, eles são de carne e osso e muito mais do que isso, são meninos de Deus. Fiquei muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Eu que agradeço bastante. Para mim Eu que agradeço. Tô brigando agora. para mim é uma alegria muito grande, né, ter um sacerdote aqui, porque mostra a nossa comunhão com a igreja. Amém. Então é bom evitar heresia, né? Sim, e a igreja deveria ser esse filtro? Sim, né? Então tá aqui numa conversa legal, falar sobre vocações. Começamos falando sobre a importância dos símbolos, né, de sermos esperança para a civilização, né? Outros vieram antes de nós, agora a missão, a batata quente está na nossa mão, né? Então é muito bom, né, fazer esse tipo de amizade, esse tipo de são amigos e parceiros de missão. Amém. Então isso é muito legal. Eu fico feliz com isso, né? Saber que eu estou longe da fogueira herege. Amém, Jesus. E estou somando e não dando trabalho para a igreja. Então Só para eu mim fico mesmo. muito só para a Cécia. Mas eu fico muito feliz, de verdade. Fico Amém. muito, muito, muito feliz do senhor estar aqui. E eu quero participando com a agradecer gente. vocês, né? Geralmente, nós, enquanto igreja, não temos, da parte de alguns que não têm essa consciência, a umbridade e a gratidão de dizer o quanto bem vocês fazem para a igreja. Talvez nunca ninguém em nome da igreja os agradeceu, então eu gostaria de fazê-lo. É o que Deus me toca nesse momento de falar. Que vocês continuem, apesar das cruzes, das críticas, das dificuldades, porque o Deus que escolhe não erra. O Deus que elege não se equivoca. E Ele escolheu vocês, né? Então, em nome da igreja, eu quero dizer obrigado por vocês estarem fazendo tão bem. Há tantas pessoas que vocês nem imaginam, mas que com certeza têm as suas manhãs transformadas, têm os seus cafezinhos nunca mais tomados da mesma forma, né? As mulheres que voltaram a ser mulher, porque você mostrou que é legal ser mulher e ser mãe. Deus abençoe, muito obrigado. Opa, olha, ele fala bonito demais, gente. Oi? Fiquei emocionada. Ela não pode chorar por causa da maquiagem. Desculpa aí, pessoal. Ô, padre, obrigado. Não tem nem palavras, de verdade. Eu segurei só um pouquinho. Ela, não Tá pode- quase, ó, tá segura, senão vai borrar a maquiagem. Não, mas é porque é justamente isso, né? São muitas cruzes, mas a gente não desiste. E a gente vai, enquanto... Eu não sei viver para outra coisa, né? A gente viveu um período de deserto, né? Profissional, vamos dizer assim. E a gente tem outras habilidades, né? Mas eu não sei abraçar outra causa, né? E eu sei que Deus vai cuidando da gente enquanto a gente abraça essa causa. A gente às vezes tem umas noites de choro, né? Principalmente eu, porque esse menino chora, mas Eu tenho algum problema. ele não sei. sente. Mas, enfim, aí foi uma grande resposta de Deus para nós também. Amém. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Esse é o nosso Missão Podcast, mais um episódio maravilhoso, de muito aprendizado para todos nós. Espero que para você também. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda-feira, às 13 horas, mais um novo episódio. Enquanto Deus nos permitir, estaremos aqui. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Esse é o nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até o próximo Missão Podcast. Tchau!